Na nossa aula de ontem, nós estudamos esse assunto aqui. Só para recapitular um pouco, né? Nós estudamos esse assunto aqui. O uso da letra X na língua portuguesa. Aí vimos essa parte aqui, essa parte teórica todinha, né? Isso aqui também. E depois fomos resolver os exercícios. Só Romerito que estava presente ontem. E aí a gente resolveu isso aqui tudinho, né? Tá aqui respondido, ó. Isso aqui tudinho. Para quem baixar o vídeo, né? O vídeo já está lá no grupo, viu? Aí para quem baixar o vídeo, vai assistir o vídeo todinho e vai poder responder. Então isso aqui tudinho já foi respondido ontem. Basta assistir o vídeo lá. Isso aqui também foi preenchido também ontem, né? E agora a gente, nessa aula de hoje, a gente passa para artigo definido e artigo indefinido. O estudo aqui da linguística, né? Da nossa língua portuguesa. É um assunto que não é tão difícil, mas também não é tão fácil, né? Mas se tirarem as dúvidas, prestar atenção na explicação, então não vai ser tão difícil não. Então vamos lá, preparados? Então vamos lá. Olha só, na língua portuguesa existe algumas palavras em que elas sempre vão acompanhar o substantivo, seja para indicar de forma direta ou indireta o substantivo. O substantivo pode ser uma pessoa, pode ser o nome de um país, pode ser um objeto, pode ser uma coisa que existe na nossa imaginação, mas existe, não é? Como por exemplo, anjos, não é? A gente sabe que existe, para quem crê, né? Para quem tem fé, então sabe que existe anjos, mas ninguém nunca viu um anjo. Mas a gente, pela fé, a gente crê que existe. Da mesma forma, a gente nunca viu o diabo, mas a gente tem certeza que o diabo existe, pelo menos para quem tem fé. Então tem certeza que o diabo existe. E ele é o cara que inferniza a vida das pessoas. Também, como por exemplo, a gente, para quem tem fé, acredita que Deus existe, né? Então, coisas assim que a gente nunca viu, mas a gente sabe que existe, né? São consideradas, né, de acordo com a língua portuguesa, a palavra, né? Aquela palavra, por exemplo, anjo, Deus, demônio, diabo, né? Então a palavra em si é chamada de substantivo, porque ela dá nome a um determinado ser. E a palavra que acompanha esse substantivo é chamada de artigo, que pode ser definido ou indefinido. Definido é quando eu sei quem é. E indefinido é quando eu não sei quem é. Eu supostamente acho que seja aquilo ali. Aí eu uso um artigo indefinido. Então a gente vai aqui vendo bem direitinho isso aqui com detalhes para que ninguém fique com dúvida, não é? Isso aqui que eu falei agora foi falando de forma geral. O que é o artigo, não é? E por que é que ele se usa. Então tá aqui, ó. Artigos são palavras que acompanham os substantivos, indicando o seu número, ou seja, indicando se o substantivo está no singular ou no plural. E o seu gênero, ou seja, masculino e feminino. Podem ser classificados em artigos definidos e indefinidos. Então, sublinhe isso aí no material de vocês. Ele indica singular ou plural.
dois substantivos. Quando ele indica singular ou plural, nós dizemos que ele indica o número. Ou seja, se são dois substantivos, ou se é um só substantivo, ou se são vários substantivos. E quando eu me refiro a gênero, eu estou aqui me referindo a masculino e feminino, em relação aqui a substantivo, certo, gente? Em relação a substantivo. Então sublinhe isso daí no material de vocês. Vamos lá, tá tranquilo até aí? Ok. Tá ok? Mais ou menos. Vamos lá, vamos devagarinho. Ok. Artigo definido. Quando é que eu vou ter aí um artigo definido? É quando esse artigo definido ele determina o substantivo. Quando ele determina o substantivo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aí, ó, o garoto. O garoto. Esse O aqui é justamente o artigo. Garoto é a palavra que é o substantivo. E o O aqui é que é o artigo. No caso dos indefinidos, eu vou ter aí um artigo indefinido, que é quando eu não consigo determinar com clareza, com precisão, qual é esse substantivo. Os artigos indefinidos, eles não determinam os substantivos. Então, por exemplo, eu tenho aqui um garoto. O aqui, ele é artigo indefinido. E garoto é substantivo. Então, eu vou dar dois exemplos aqui bem claros. Bem claros. Eu vou dizer assim. Eu vou dar um exemplo com artigo definido e um exemplo com artigo indefinido. Então eu vou escrever aqui em cima. Vamos lá. Não, aqui em cima não, aqui embaixo. Pronto. Opa, peraí. Escrever aqui embaixo. Digamos que eu coloco assim. Joãozinho é... Melhor. Joãozinho gosta de contar histórias no recreio. Joãozinho gosta de contar histórias no recreio. O garoto melhor, aí vou botar assim. Mas o garoto é muito mentiroso. Joãozinho gosta de contar histórias no recreio, mas o garoto é muito mentiroso. Quando eu digo o garoto aí, eu estou falando de quem? Joãozinho. De Joãozinho. Olha aí. De Joãozinho. Então eu estou me referindo diretamente a Joãozinho. Porque eu sei quem é Joãozinho. Então eu vou usar o quê? Eu vou usar o O, que é artigo indefinido, porque eu sei quem é esse garoto. Eu sei que ele se chama Joãozinho. Então eu vou usar um artigo definido, porque eu estou definindo quem é esse substantivo. Quem é essa pessoa? E essa pessoa é Joãozinho. Agora, digamos, vou citar um outro exemplo aqui agora. Dessa vez com artigo indefinido.
Vou escrever um exemplo aqui. Só uma. Os passageiros do ônibus foram assaltados. Assaltados por uns bandidos encapuzados. Melhor, por bandidos encapuzados. Por bandidos encapuzados. E umas pessoas disseram que eles estavam armados de revólver. E umas pessoas disseram que eles estavam armados de revólver. O exemplo é um pouco longo, mas vai dar para vocês entenderem direitinho. Tá aqui, olha. Os passageiros do ônibus foram assaltados por bandidos encapuzados. E umas pessoas disseram que eles estavam armados de revólver. Quando eu digo umas pessoas, eu estou me referindo a quem aqui? Aos passageiros, não é isso? Provavelmente aos passageiros do ônibus. Sim ou não? Sim. 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 Mas eu poderia dizer também que poderiam ser pessoas que estivessem ali fora do ônibus e que tivessem visto toda a ação na hora que os bandidos saíram do ônibus com a arma em punho ainda. Poderia ou não poderia? Poderia. Então poderia ser tanto as pessoas que estão dentro do ônibus quanto as pessoas que estão fora do ônibus, por exemplo, ali na rua, e aí viram a movimentação, os bandidos saindo apressados do ônibus, tal, nervosos, né, com medo de a polícia aparecer ou alguém revidar ali e tentar tomar arma, alguma coisa assim. Então poderia ser. Mas o que é que eu quero dizer com isso? É que esse umas aqui, umas pessoas, quando eu uso o umas aí, eu estou querendo dizer que eu não sei quem são essas pessoas que foram assaltadas. Eu não sei se eram mulheres, se eram homens, se tinha adolescente no ônibus que foi assaltado. Eu não sei se as pessoas que viram, não é? Ou melhor, as pessoas que disseram que eles estavam armados. Eu não sei se foi mulher, se foi homem, se foi criança, se foi jovem. Tá entendendo? Eu não sei. Eu não sei a idade, não sei o nome dessas pessoas, eu não sei. Então é indefinido.
O substantivo aí ele é indefinido. Eu não sei quem são essas pessoas, não sei quantas pessoas foram que disseram, se foi um, se foram duas, se foram todas as pessoas que estavam ali presentes. Então eu não sei. Por isso que eu uso um artigo indefinido, porque eu não sei dizer com precisão se era uma singular, se eram duas, três ou quatro plural, se era homem ou se era mulher. Eu não sei dizer. Estão entendendo a diferença de um para o outro? Sim. Pois é. Então essa é a diferença entre um artigo definido e um artigo indefinido. Quando eu usei aqui nesse outro aqui, ó, quando eu usei o garoto, então eu usei o O aqui, porque a palavra garoto, ela é masculina ou é feminina? Masculina. Masculina. Por que eu usei uma palavra masculina aí? Porque, ó, Joãozinho é menino ou menina? Menino. É um menino. Então, se eu usei o garoto aqui, se eu usei garoto, então o artigo aqui tem que ser o. Tem que ser artigo masculino e singular. Porque Joãozinho é uma pessoa só e é do sexo masculino. Sexo não, é do gênero feminino. Então aqui eu usei o umas aqui porque a palavra pessoas aqui está no feminino. Não é? E aí, ó, por isso que eu usei aqui o umas. Tá certo? Na verdade, o umas não, a palavra pessoas aqui, ela é substantivo comum de dois gêneros. Ou seja, pessoas, tanto eu posso usar para quem é do gênero feminino quanto do gênero masculino. Ela é comum de dois gêneros. Eu posso usar para homem ou para mulher, certo? Mas eu nunca vou usar uns pessoas. Eu não vou usar. Eu sempre vou usar umas pessoas, não é? Apesar de ser comum de dois gêneros, ou seja, servir para homem e para mulher, mas sempre eu vou usar um ou umas, né? Melhor, uma ou umas. Sempre vai ser esse daqui ou esse daqui. Ok? Pronto. Terminado aqui esse exemplo, deixa eu tirar ele aqui. Pronto, tirei o exemplo. Aí agora a gente fica aqui. Gente, só um instante aqui. Tem alguém querendo ligar para mim aqui. Deixa eu atender aqui para ver aqui. Quem é que bexiga aqui tá telefonando? Só um instantinho. Alô? Alô? Acho que foi do presídio. O senhor tá com essa sorte todinha, professor? Acho que foi do presídio. Estão querendo o número do meu CPF. Pra fazer coisa boa por aí. Eles não tem o que fazer mesmo. Tem que ficar o dia todo trancafiado lá. Eu vou ligar para o né? Aí acharam assim, vou ligar na doida aqui, vai que alguém entende aqui. Mas eu vou ligar aqui pro professor de português. Mas já pensasse. Tem uma aulinha. Ei, mas rapaz, teve uma vez um aluno, o bicho era da pesada, sabe? Acho que ele era do crime. Aí teve uma vez que o bicho queria engrossar na sala de aula. Aí eu cantei de galo pra cima dele. Eu fui grosso, assim, pra cima dele. Aí ele fez assim, Pia, esse professor, ele é bravo, Pia. Aí ele fez assim, eita, esse professor é da Al-Qaeda mesmo.
Esse professor é tal. Já chamou o senhor da gangue rival. Oi? Chamou o senhor da gangue rival dele. Não é? Ele disse, oxe, esse professor é da Al-Qaeda mesmo, pia. Aí outros meninos na sala de aula, né, que são adeptos da Al-Qaeda, aí fizeram assim, esse professor é al-qaediano. Aí eu disse assim, deixa de história, cabra, oxe, deixa de história, oxe, vai procurar tua turma. Eita. A pensar assim. Os caras dizendo que eu sou al-qaediano, meu amigo. O professor Jair é da Al-Qaeda. É, me sujar, pia. História que essa de história. Já pensasse? Bando de peste, homem. Ei, vamos lá. Então, olha só. Aqui abaixo agora a gente tem esse quadro aqui que mostra quais são os artigos definidos e quais são os indefinidos. Nos definidos, nós temos aqui o O para masculino e o A para feminino. Toda vez quando for substantivo singular, viu, gente? Tá aqui, ó. Quando for substantivo singular, que é um único substantivo, então eu vou usar o O ou o A. O O para masculino, o A para feminino. E no caso aqui do artigo definido plural, eu vou usar o OS para masculino e AS para o feminino. Bacana até aí? Sim. Aqui no caso dos... Oi? Ok. Pronto, vamos seguindo. No caso dos artigos indefinidos, tá aqui, eu vou ter tanto no singular quanto aqui no plural também. No singular, eu vou ter o um para o masculino e o uma para o feminino. Eu vou ter aqui no plural, eu vou ter o uns para o masculino e vou ter o umas para o feminino, né? Todos eles aqui no plural, viu? Tá aqui, ó, uns e umas no plural. Pronto. Aqui embaixo tá como se fosse um resumo, né? Novamente aí mostrando os artigos definidos. Tem alguns exemplos aqui embaixo aqui, ó. Tá aqui, ó. A criança caiu na praça. Então, criança, substantivo comum de dois gêneros. Então, eu vou usar o a. Eu não posso dizer o criança, né? Então, a palavra criança, ela vai ser usada tanto para gênero, tanto para homem quanto para mulher. Tanto para menino quanto para menino. Ou, criança vai ser usada tanto para menina quanto para menino. Então, não importa se é o gênero masculino ou feminino. Eu vou usar a criança. Mesmo se for um molequezinho, né, um boyzinho lá. Então, eu vou usar a criança. A criança foi sequestrada. Mas aí eu estou me referindo a um menino. Mas mesmo assim eu vou usar a palavra a criança. E não o criança, né? Ficaria errado. Outro exemplo aqui, ó. O Rio de Janeiro é lindo. Então, Rio de Janeiro, substantivo masculino. Por ser masculino, então eu vou usar o O. Tá aqui. Então, bexigas. Bexigas aqui, substantivo. Bexigas está no plural. E é feminino. Então eu vou usar o AIS, não é? A palavra alunos. Alunos aqui está no masculino. Então eu vou usar o OS. Se fosse alunas, isso aqui modificaria ou permaneceria do mesmo jeito? Modificaria. Modificaria, ficaria as alunas. As alunas são pontuais.
E aqui nos indefinidos, tá aqui. Exemplos. Um vizinho ganhou na loteria. Então tá aqui, ó. O aqui se referindo a vizinho. Como eu não sei quem é esse vizinho, não sei o nome dele e tal, sei o que, não é? Então eu vou dizer, eu vou usar, né, um artigo indefinido. E vai ser masculino singular, porque a palavra vizinho aqui é substantivo masculino singular. Aí tá aqui agora, né, esse mesmo exemplo que estava aqui, ó. Esse mesmo exemplo que está aqui, ele agora está aqui, ó. Uma criança caiu na praça. Então aqui eu estou usando com o artigo indefinido, porque eu não sei quem é essa criança. Então, e também não sei de que forma essa criança caiu, né? Aí quando eu também quero me expressar, se eu não sei como ela caiu e por que caiu, então eu vou dizer uma criança caiu na praça. Então eu vou dizer de forma bem vaga, né? Aí para isso eu uso o quê? Um artigo indefinido. Na prática, minha gente, a gente usa dessa forma, tá entendendo? É porque estudando isso aqui, não é? Da forma como a gente usa no dia a dia, é um pouco esquisito. Às vezes até assim a gente acha um pouco difícil a compreensão. Mas no dia a dia a gente faz uso assim, dessa forma, né? Porque também a gente não percebe. Na hora que a gente está falando, a gente não fica assim, pensando assim, eu estou usando um artigo indefinido para isso aqui, porque eu estou falando de forma vaga, imprecisa e tal. Ninguém fica fazendo isso, né? Nem mesmo um professor de língua portuguesa, ele não fica fazendo isso. Simplesmente a gente faz o uso disso instintivamente e todos os dias. Chamei uns amigos para jogar comigo. Então tá aqui o exemplo do uns, porque amigos é palavra masculina e está no plural, então aqui também vai ficar no plural. Poxa, tem uma bexiga de uma muriçoca me rondando aqui, ó. Varei. Depois, você tem umas pernas grandes. Outro exemplo aqui, não é? Então, pernas aqui, substantivo feminino, está no plural. Então, aí o umas, ele vai ficar no plural também. Bacana até aí? Bacana. Positivo. Então, vamos lá. Deixa eu ver que horas são aqui. 19, deixa eu ver aqui. São 20 e 22. Nossa aula acaba de que horas? Na realidade, na quarta era para ser duas, mas é só uma, né? É só uma, Até por conta de que eu teria aula no ciclo 4B, né, também. Mas aí eu vou fazer o seguinte. Terminamos essa parte aqui sobre artigo. Então vamos fazer o seguinte, para que a aula não fique muito extensa. Oi? Hoje é 2 aulas, não é quarta-feira? Mas é porque assim, esse horário que foi feito, ele ficou meio doido, aí ele ficou meio imprensado. Deveria ser 2 aulas, é porque no horário que dona Denise me deu, a quarta aula aí seria para o ciclo 4B. Tá certo. Mas é assim, eu sempre estendo também na sexta-feira, sabe? Como a minha última aula é com vocês, aí eu sempre me estendo um pouquinho mais, né? Que é para poder compensar essa aula aqui da quarta-feira, que não tem. Tá certo. Inclusive, isso foi um pedido, né, de Romerito, seu Pedro, né, para estender mais um pouquinho da aula na sexta-feira, já que não teria mais aula depois da minha, né? Aí às vezes a gente
fica até mais ou menos 9 horas, 9h10. Varia muito, né? Se a conversa estiver indo boa, a gente vai até 10 horas. 9h40. 9h40. Teve uma vez que eu e Ivonaldo a gente ficou. Ivonaldo não, eu e Romerito a gente ficou até 9h30. Aí eu vou parar aqui porque esse assunto aqui, ó, ele é enorme. Ele é enorme, não vai dar tempo para terminar hoje não. Então de todo jeito teria que parar esse assunto aqui na metade. Tá ok? Aí a gente retoma na sexta-feira. Aí já retoma com esse aqui, com substantivos. Tá bacana? Ok.